Bom dia, irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Eu estava na hora do louvor, foi pedido para dar um soquinho, né? Saiu o pastor Neto, um soquinho santo, né? Um toquezinho. Eu sou da época do Abacuque, né? Abacuque significa abraço, né? A gente gosta de abraçar, e abraçar gordo é melhor ainda, porque é fofinho assim, aconchegante. Até as crianças gostam de ficar no colo de gordo, porque eles ficam aconchegados assim, né? Então nós temos saudade do abraço, de poder estarmos juntos com os irmãos. Mas está passando esse tempo. Pela graça do Senhor, pela misericórdia, nós vamos poder voltar ao Abacuque. Quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias. Em 1 Coríntios, capítulo 1, nós leremos do verso 26 ao verso 31. 1 Coríntios, capítulo 1, do verso 26 ao verso 31, diz assim a palavra do Senhor: Irmãos, pense no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. Para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra viva e eficaz. Abençoa-nos, fala-nos através dela. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. O objetivo da igreja é ser chamada a glorificar a Deus. Esse é o objetivo da igreja. Na sua vida, na sua família, no seu comportamento, neste mundo, refletir a glória de Deus. Mas tem algo que acontece com a igreja de Corinto, que acontece com todos nós. Olha os corintianos dando trabalho aqui para Paulo. E continua dando trabalho hoje também, né? Dando dificuldades. Mas a palavra de Deus... Brincadeira, corintianos, é brincadeira. Mas a palavra de Deus nos mostra que a igreja de Corinto aqui, que Paulo está escrevendo as cartas, aliás, as cartas sempre são para resolver situações difíceis, para resolver questão de pecado, todas as cartas. É chamar a santidade, é apontar o pecado, é buscar a santificação, e com a igreja de Corinto não é diferente. Mas a igreja continua sendo igreja do Senhor Jesus, porque Paulo inicia a carta chamando a igreja de Corinto, quanto todas as outras cartas, de igreja de Jesus. E nós, olhando para a igreja de Corinto, nós vemos um problema muito grande. Orgulho. Orgulho esse que derrubou terça parte dos anjos no céu, juntamente com o diabo. Orgulho que fez com que Adão e Eva... Orgulho esse que faz com que as pessoas se afastem de Deus. A igreja de Corinto, ela tinha o dom, ela tinha a salvação. A igreja de Corinto tinha os dons, que dava a capacidade para edificar a igreja. Mas a igreja de Corinto faltou o fruto do Espírito, que é a santificação, que é a expressão do caráter de Deus na vida da igreja. E Paulo, então, como que ele vai tratar essa questão da soberba, do orgulho, da vaidade, daquele inchaço, achando que eles eram melhores que os outros, que
criando partidarismo. Não, eu sirvo a Jesus. Não, eu sirvo Paulo. Não, eu sirvo Apolo. Eu estou seguindo Pedro. Mas Deus está orientando e nos ensinando que orgulho, soberba, vaidade não pode estar na presença de Deus. E como que Paulo vai resolver ou vai lidar com essa questão? A primeira coisa que Paulo vai fazer é relembrar os crentes de Corinto quem eles haviam sido. Nós lemos o texto aqui e Paulo vai nos dizer que nós somos loucos, nós somos fracos, nós somos insignificantes, nós somos desprezados. Paulo traz à nossa memória aquilo que nós somos quando o Senhor nos chamou. Paulo traz à nossa memória que nós não somos nada. Lembra que nós não temos nada em nós que podemos exigir algo de Deus. Ele traz para nós, mostrando para nós que o orgulho, que a soberba, que a vaidade, isso destrói a vida das pessoas, destrói os relacionamentos. Pensa num casamento onde o esposo se acha melhor que a esposa. Pensa num casamento onde a esposa se acha melhor que o esposo. Pensa numa família onde o filho acha que sabe mais que os pais, que tem mais sabedoria que os pais. E sempre quando os pais vão dizer algo, eles vão dizer, esse velho ou essa velha não sabe nada. E a vida nos ensina que não é assim. Mas pense num casamento, é exatamente isso, onde o esposo acha que pode pisar na esposa, que ele pode gritar com ela, ele pode responder mal a ela, ele pode xingar a ela. Pensa num esposo que acha que pode humilhar a pessoa. Pensa na esposa que faz isso com o esposo, porque também existe essa realidade, a destruição de um casamento por conta da soberba, da vaidade e do orgulho. E Paulo quer quebrar isso. Paulo quer nos ensinar que nós precisamos entender qual é a nossa condição e ele quer corrigir isso dizendo o seguinte, olha, a nossa vida é feita para glorificar a Deus. Não é para se sentir orgulhoso, não é para se sentir melhor que os outros. Pensa o orgulho, a vaidade, a soberba, dentro do ambiente cristão, dentro do ambiente da igreja. Achar porque eu uso um terno ou porque eu estou pregando, eu sou melhor que os irmãos, ou achar porque eu dirijo louvor, alguém dirige louvor, ou toca muito bem o piano, o violão, ou canta muito bem, ou sabe conduzir, ou tem o dom nas áreas de ensino, da música, da capacidade de lidar com as pessoas, de resolver problemas juntamente com a pessoa. Isso tudo se torna lixo se não for colocado debaixo da graça de Deus. E é exatamente esse problema que Paulo está querendo ajustar e resolver, para que nós possamos entender que o Senhor nos chamou não por causa daquilo que nós somos, mas o Senhor nos chamou a despeito daquilo que nós somos. Apesar de sermos pecadores, apesar de sermos desprezíveis, apesar de sermos pessoas que não merecem nada do Senhor, apesar disso tudo, o Senhor nos chamou para servi-lo. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo relembra qual foi o motivo que Deus o chamara. Veja só o verso 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo e desprezadas, e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Deus escolhe o tolo, o fraco, o humilde, desprezado, para ressaltar o orgulho do mundo e a sua necessidade de graça.
Essas características são características do mundo e não pode ser vista na vida do crente. Paulo nos ensina em Romanos capítulo 12 que nós não podemos ter um conceito sobre nós mesmos mais elevado do que somos. Devemos ter consciência daquilo que nós somos. Devemos ter consciência que o dom que recebemos, que a posição em que nós estamos no reino de Deus e neste mundo, é para glorificar a Deus e dizer que Ele é que deve ser exaltado, Ele que deve ser glorificado, entender que se nós exercemos o dom na igreja do Senhor, é para a edificação da igreja e não para o meu próprio orgulho. A partir do momento em que nós entendemos que nós somos servo. Quando eu estava na faculdade, eu lembro que tinha aquelas aulas magnas e quando apresentava sempre o preletor, apresentava ele os seus títulos, e vários títulos, e vários títulos. E quando um professor uma vez foi dar aula, ele disse assim, aqui está, ele disse o nome, disse, um servo de Deus. E é isso. Um servo de Deus. Esse é o maior título que alguém pode receber neste mundo. Ser servo de Deus. Servir ao Senhor. O mundo perdido, ele vai admirar justamente isso. Os títulos, a posição social, o lugar onde você mora. Vai valorizar o carro que você dirige. Ele vai valorizar a sua conta bancária, a roupa que você veste. Ele vai valorizar isso. O mundo dá valor ao berço ilustre. O mundo dá valor ao nome da família, se tem relevância. O lugar onde a pessoa mora, a faculdade que ele cursou, a posição que a pessoa ocupa na sociedade, são coisas que o mundo ama e valoriza. Deus escolhe você, que talvez não tenha nada disso, mas tem um coração disposto a ser ensinado por Deus. É isso que Deus escolhe. Deus vê a disposição da pessoa de querer amá-lo a despeito das dificuldades. Deus escolhe usar uma pessoa que, embora possa até ter ainda um coração orgulhoso, mas que está disposto a trocar esse coração orgulhoso, soberbo e vaidoso por um coração humilde, reconhecendo quem você é. Deus é capaz de nos escolher e quer nos escolher para que nós possamos envergonhar as coisas que são. Deus quer usar a nossa vida porque Ele sabe que alguém que está disposto a fazer o que Jesus fez pode fazer obras maior que Jesus, como o próprio Jesus disse. Cumprir então a vontade do Senhor para que o Senhor seja glorificado. Quando nós temos um coração, que é o coração que Deus nos dá, você aprende a respeitar a sua esposa. Você aprende a amar a sua esposa. Você entende que a sua esposa é uma pessoa que carece do seu respeito? E a pessoa que se entrega a Jesus também vai amar o seu esposo. Vai entender a sua posição. E os filhos que servem a Deus também vão aprender a ouvir os seus pais. Vão aprender a respeitar os seus pais. Aqui que começa a igreja de Jesus. Não é aqui. É em casa. É aqui que começa a vida do crente. Alguém disse, se você quer mostrar que é crente, seja em casa. E o seu irmão, que a sua irmã, que a sua esposa disse, esse é crente. Esse realmente mudou. Aqui que nós podemos refletir a graça de Deus, sabendo que Deus não permite que ninguém se vanglorie na presença dele, mas aquele que se humilha na presença dele, o Senhor o exaltará. O Senhor reconhecerá e o Senhor o abençoará. Em terceiro lugar, Paulo relembra os crentes de Coríntio que a herança deles é de Cristo. Veja só o verso 30 e o verso 31. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. Para que, como está escrito,
quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Se nós temos algum motivo para nos orgulhar, vamos fazê-lo isso em Cristo. Se nós temos motivo para dizer, olha, eu não sou ninguém, mas aquilo que está em mim é importante. E quem está em mim é Jesus. Então, se eu tenho valor porque o Senhor me valorizou. Porque a graça dele está em mim. Porque o Espírito Santo dele está em mim. Aí está o valor. O valor está em nós reconhecermos que nós somos filhos de Deus, entender que sabedoria, justiça, santificação, redenção, isso vem do Senhor para nós. Não é mérito nosso. Não somos salvos porque nós somos alguém. Não somos santos e temos andado em santidade, cada vez mais crescendo pela nossa própria capacidade. É Deus que trabalha em nós. É o Espírito Santo que trabalha em nós. É a Trindade que está em nós. A glória que nós refletimos é a do Senhor e não a nossa. Nós somos espelhos que refletimos a graça, a santidade e a glória de Deus. E é aqui que nós precisamos entender e nos colocarmos sabendo que se nós vamos nos gloriar, devemos nos gloriar no Senhor. Toda a sabedoria que nós temos, toda a sabedoria que os diáconos têm, que você conversa, que ele tem uma palavra abençoadora, o professor da escola bíblica dominical, o pastor, você, irmão leigo, que está aqui e precisa refletir a glória do Senhor, de Deus, e nós vamos caminhando isso, nós vamos e precisamos refletir a graça do Senhor. Pastor, eu não sei o que dizer quando alguém está chorando ao meu lado e eu não sei o que dizer para as pessoas quando está passando dificuldade. Ore por ela. Ore por ela. Um dia alguém chegou em mim e começou a conversar sobre a situação que ele estava vivendo, os problemas que ele estava vivendo, e ele falou por quase 1 hora. E eu pensei, meu Deus, na minha caminhada, eu não sei o que dizer para essa pessoa. Ela foi falando, eu fui pensando, e tudo aquilo que ela estava falando, e eu estava apavorado, porque eu não sabia o que dizer diante da dificuldade daquela pessoa. E quando ela terminou de falar, eu disse assim, vamos orar? E nós oramos. Pedi para Deus ter graça, ter misericórdia da sabedoria. 10 dias depois, a pessoa voltou lá no gabinete e falou, pastor, eu quero agradecer por tudo que o senhor fez aquele dia. Eu não fiz nada. Eu só orei a Deus. Falei assim, eu fui abençoado. Nós temos que estar com o nosso coração aberto para ouvir as pessoas, as lutas das pessoas. E se nós não podemos falar nada, nós podemos orar por elas. Podemos pedir para que Deus abençoe, que Deus abra o coração. É exatamente tudo isso fazendo em Cristo. Sabendo que a sabedoria vem dele, que a bênção vem dele. É ele quem abre a cortina para nós entendermos a vida. É Ele quem abre as cortinas para nós olharmos através da lente de Jesus e poder entender o significado das coisas. É Deus que nos dá a graça e nós entendemos a sua palavra, pedindo sabedoria ao Espírito Santo, para que nós possamos ser usados por Deus na nossa mais tenra ignorância, para sermos instrumentos para abençoar a vida das pessoas. Não vem de nós. Vem de Deus, vem da sua palavra. Por isso que é importante ler a Bíblia. Por isso que é importante estudar a palavra. Por isso que é importante participar da escola bíblica dominical. Por isso que é importante participar dos PGMs. Por isso que é importante você se dispor a conhecer a vontade de Deus. Quanto mais nós lemos, mais Deus troca a nossa carnalidade e coloca a sua santidade em nós. Quanto mais nós dispomos a fugir do pecado, mais Deus vai nos usar para refletir a graça de Deus neste mundo. E é isso que Paulo nos lembra. Paulo nos lembra que a justiça vem de Deus. É Ele que faz a sua obra em nós. É Ele que nos santifica. Por isso, meus irmãos, que quando nós olhamos esse texto, nós entendemos
O tempo passado, nós fomos salvos porque Jesus é a nossa justiça. Somos justificados. No tempo presente, estamos sendo salvos porque Jesus é a nossa santificação. É Ele quem nos santifica. No tempo futuro, nós seremos salvos porque Jesus é a nossa redenção. Nós aguardamos esse dia, quando o nosso corpo será redimido da presença e do poder do pecado. Até lá, nós temos que orar, fazer a vontade do Senhor e entender a nossa posição aqui. Não somos nada, mas aquilo que somos foi o Senhor que colocou no nosso coração. Que Deus nos abençoe. Vamos orar a Deus. Pai, em nome de Jesus, somos gratos a Deus pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua graça. Pedimos, Senhor, limpa o nosso coração. Tira, ó Deus, toda a vaidade. Tira, ó Deus, todo o orgulho, toda a arrogância, toda a soberba. Senhor, nada somos, nada temos, ó Deus. E se somos alguma coisa, que cada um de nós possamos reconhecer que tudo isso vem do Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede de te servir e que nós possamos sempre andar em humildade na tua presença, sabendo que a obra é sua, no nome de Jesus.